Começamos hoje o segundo curso deste primeiro semestre, Tratado dos Anjos. Nosso curso das quartas-feiras já é uma instituição séria no nosso priorado, já é conhecido nos outros priorados. É algo que é muito mais importante do que a gente imagina. Em primeiro lugar, porque nós não temos formação. Nós temos uma lacuna grave, uma falta de formação muito profunda católica. É muito necessário se dedicar ao estudo das coisas de Deus. E, em segundo lugar, porque quanto maior a gravidade da situação em que nós vivemos, maior a necessidade de ter claras ideias. Há uma primazia do intelectual sobre a ação. A gente deve atuar. Pois é, mas para atuar a gente tem que saber. Então o esforço de estudo é tanto mais necessário quanto que nós vivemos num tempo gravíssimo. Os temas, antes de começar, eu só queria lembrar todos os cursos que nós já tivemos. Nós começamos em 2010, antes de 2010 nós tivemos algumas conferências aqui no Priorado, com temas. Uma única conferência para o tema inteiro. E um curso de verdade nós começamos só em 2010, com as Moradas de Santa Teresa de Jesus, o livro das Moradas. Depois, um curso sobre o professor Tolkien. Depois, o Padre Jean deu um curso sobre os 7 dons do Espírito Santo. Depois, tivemos um comentário ao Apocalipse, drama do fim dos tempos, em que se fez como uma introdução geral, podemos dizer, à crise atual da Igreja. Depois, um curso sobre São Tomás de Aquino, a sua obra e a sua vida e sua obra. Depois, um sobre Shakespeare, Em Busca de Shakespeare. Depois, o Tratado das Virtudes, um difícil curso, árduo, com conceitos muito exigentes, em que nós nos lançamos seguindo a São Tomás, na segunda parte, toda a parte moral da Suma. Depois, um curso sobre Dostoiévski e a análise de algumas obras dele. Depois, o Padre Fábio deu um curso sobre os ritos da Semana Santa, uma análise dos dias, das grandes cerimônias da Semana Santa e o significado dos ritos. Depois nós tivemos um curso, As Muralhas da Cidade de Deus, uma introdução à política, uma visão. Podemos dizer que esse curso sobre a política foi uma continuação ao Tratado das Virtudes. O homem é um animal político, então a gente só entende a natureza humana entendendo o seu aspecto social, e é das coisas mais deformadas, é a política. E o difícil desse curso foi que foi necessário descer até os conceitos mais básicos, mais imediatos e primeiros, para curar ali, onde nós temos erros e conceitos graves. Depois o Padre Fábio deu um curso sobre os dogmas marianos e finalmente chegamos a esse nosso curso, o Tratado dos Anjos. É quase um instituto universitário aqui no nosso salão paroquial.
Por que esse tema? Por que os anjos? Primeiro, porque é um ponto da doutrina católica, em primeiro lugar. Isso já bastaria. Em segundo lugar, quer dizer, nessa mesma ordem de ideias, é um ponto de doutrina muito desconhecido. Faz parte do catecismo e a gente não sabe, não conhece. Se colocar contra a parede e perguntar, sério mesmo, umas perguntas de catecismo sobre os anjos, eu não sei quantos aprovariam no exame. Depois, é um tema belíssimo, é de uma beleza sem igual o estudo dos anjos, a natureza angélica, esse primeiro ato da criação de Deus, entender os anjos. Outra coisa importante que me fez pensar nesse curso são as graves superstições que tem ao redor desse assunto. Agora passou um pouquinho, mas teve uma época que era um furor, os anjos, toda casa de incenso hippie, sei lá, mas o que, as coisas mais esotéricas, tinha, compre o seu anjo, vendia um anjo, né, enfrascado em sei lá o que. Alguém me mostrou uma vez um folhetinho, a visita do arcanjo. Você precisava fazer um altar na sua casa, acendia umas velas, e alguém que tinha o arcanjo ia lhe passar, tinha um nome especial, você armava o altar, fazia uns ritos esquisitos lá, e ele entrava na sua casa e ficava uma semana. Você tinha pura superstição, grave, perigosa, e as pessoas às vezes acham que estão fazendo alguma coisa religiosa, real. Depois, é outra superstição grave, os nomes dos anjos, a lista dos nomes dos anjos. Isso é superstição, está condenado pela igreja. Isso tem até uma congregação moderna, atual, que tem como devoção o culto dos anjos, um anjo cada dia com um nome esquisito. O cardeal Ratzinger, antes de ser Papa, ele mesmo condenou. Tão grave, é tão supersticioso isso, que mesmo o cardeal Ratzinger condenou. E fica todo mundo atrás dessa superstição. Basta que seja uma coisa fora da doutrina católica, já acende o interesse e as pessoas vão atrás. E aqui nesse tema é enorme a quantidade de superstição que tem. Um conhecimento profundo da doutrina, nesse ponto, é uma guia também para a nossa devoção. Santa Joana d'Arc, o grande conselheiro de Santa Joana d'Arc era São Miguel Arcanjo. Foi ele que conduziu as batalhas do exército francês para expulsar os ingleses. E São Miguel Arcanjo dizia a Santa Joana d'Arc de fazer isso ou aquilo, e ela conta como em muitíssimas batalhas os anjos intervieram, e ela fala como eu vou procurar depois a frase exata, mas ela fala: é enorme a intervenção dos anjos na vida dos católicos e eles não se dão conta e não tem nenhuma reverência aos anjos. Entender quem são os anjos e o papel deles na vida da igreja é uma guia para a nossa devoção. E, por outro lado, os demônios são anjos caídos. Estudar os anjos é estudar também a caída dos demônios e entender as suas armadilhas. É também um princípio de prudência grande.
o fato é que eu escolhi o Tratado dos Anjos e a razão mais profunda de todas é porque eu gosto desse assunto. O esquema do curso, nós vamos ter 8 aulas, começando agora em abril, todo maio e até metade de junho. Depois nós vamos ter o final do mês de junho e o mês de julho de férias, e no fim do mês de julho, dia 31, recomeçamos o curso, e todo o segundo semestre nós vamos estudar a Divina Comédia de Dante. De modo mais específico, o Inferno de Dante. Essas 8 aulas, vamos tentar ver um pouquinho o esquema do curso. A primeira aula hoje então é a introdução, um pouquinho histórico do nosso curso, a escolha do tema e a bibliografia. Nós vamos ver. Na segunda aula nós vamos estudar a natureza angélica, a sua inteligência, o modo como os anjos conhecem, e o ato de vontade dos anjos, o ato de amor dos anjos, conseguir entender os anjos em si mesmos, a própria natureza angélica. Na terceira aula, nós vamos estudar a criação dos anjos e a sua elevação à ordem sobrenatural, como os anjos foram chamados à bem-aventurança do céu. Os anjos podiam, como nós, por exemplo, os homens podiam ter sido criados para um fim natural, criados por Deus, certamente, tendo a Deus como fim, mas não participar do céu, não ver a Deus. Deus podia ter nos criado com o fim de ter uma felicidade natural. Certamente Deus é o nosso fim, mas Deus nos chamou a uma felicidade sobrenatural. Deus nos chamou a ter uma felicidade divina, a participar da própria vida divina. É algo infinitamente superior quando nos criou. Aos anjos também. Quer dizer, na verdade, aos anjos primeiro. E nós vamos tentar entrar um pouquinho nesse drama terrível do primeiro instante da criação, como Deus cria os anjos e os põe à prova para que eles pudessem alcançar a felicidade de modo meritório, misterioso. Nós vamos ver como é que os anjos podiam merecer e a caída dos anjos que recusam, a fidelidade dos anjos que aceitam o que Deus exige deles e a caída dos demônios. Os demônios são os anjos caídos, os anjos que recusaram a prova de Deus. Quarta aula, a relação dos anjos entre si, a vida social angélica, dito de algum modo, não sei como dizer isso, mas como um anjo ilumina o outro, a relação de um anjo com o outro é algo muito impressionante isso. E depois a ação dos anjos na criação, no mundo material. Quinta aula, a ação dos anjos sobre os homens, a relação dos anjos conosco. E, de modo particular, nós vamos falar sobre o nosso anjo da guarda. Não só o nosso anjo da guarda tem relação conosco. São Miguel não é anjo da guarda. Mas vamos tentar entender um pouquinho a ação dos anjos em geral, com os homens, e depois, em particular,
a missão própria do nosso anjo da guarda. Sexta aula, se nós falamos do anjo da guarda, será necessário falar também da ação dos demônios sobre os homens. Vamos estudar como o demônio pode atuar sobre nós, como ele não, o que ele pode e o que ele não pode. E vamos tentar ver quais são os meios com que nós nos defendemos e tentar fazer uma breve passagem na evidência da ação do demônio na história. Mas de modo particular eu queria chegar na ação do demônio na crise atual que nós vivemos, na crise de fé na igreja. É muito impressionante porque Nossa Senhora em Fátima, a terceira visão, fala especificamente disso, da ação do demônio na crise atual de fé. Nós vamos chegar lá, mas a ideia seria ver como o demônio prepara a crise que nós estamos vivendo, ver a ação do demônio no humanismo, em Lutero, na Revolução Francesa, no comunismo e finalmente no Vaticano II, e de modo particular as demonstrações de ódio que o demônio tem contra a missa católica. Sétima aula, a vitória de Nosso Senhor sobre o demônio e como Nosso Senhor venceu o demônio. Isso é muito interessante, entender por que Nosso Senhor podia ter vencido o demônio como Deus. Basta. Poderia. Mas Nosso Senhor venceu o demônio como homem, com a fraqueza da natureza humana. Aqui é muito interessante. Nosso Senhor venceu o demônio não pode dizer para ele, assim também até eu. Não. Nosso Senhor o venceu com a fraqueza da nossa natureza. Aí é outra coisa. E o poder que Nosso Senhor tem, a vitória que Nosso Senhor tem, como homem sobre o demônio, Nosso Senhor transmitiu à igreja, ao sacerdócio. E é o que nós chamamos o aspecto do sacerdócio chamado exorcizato. Como que se diz, padre? Leitorado, como chama? Exorcizato? Ou exorcizato? Todo. Bom, depois vocês procuram no dicionário. O fato é que é um aspecto do poder sacerdotal aplicar a vitória que Nosso Senhor teve e tem sobre o demônio. Nosso Senhor diz, eu venci o mundo. Nosso Senhor pode dizer também, claramente, eu venci o demônio. E esse poder, e o modo mais evidente é o ato do exorcismo. Que muito interessante, não vou me adiantar, mas porque o exorcismo ele atua sobre a possessão diabólica, que é normalmente um caminho sem volta. O homem ele pode avançar e pode voltar, ele tem um ato livre, mas ele pode chegar a um ponto em que ele se põe numa situação em que ele não consegue mais voltar. Claro, são as consequências normais dos nossos atos. Se eu quebro o meu braço, eu posso fazer a ação, mas eu não posso consertar. Sim, eu posso depois no médico tentar, mas se eu ponho uma bomba, explodo alguma coisa, sim, eu posso fazer ação, mas o fato de eu poder fazer ação não significa que eu possa desfazer.
avançar nessa direção e se entregar e colocar à vontade, livremente, na mão do demônio, normalmente a gente não tem um passo atrás. O demônio não tem poder sobre a nossa liberdade, mas a gente tem o poder de entregá-la ao demônio. Então, um caso de possessão diabólica é isso. A pessoa o demônio vai enganando a pessoa, mas vai colocando ela em situações disjuntivas, em que a gente cede, a gente não, aquele que cai, né? E vai cedendo, e cedendo, e cedendo, e chega ao último passo, que o demônio diz, se entrega, aí a pessoa se entrega. Não tem volta. Mas nosso Senhor, Ele pode, por uma ação da sacerdotal, libertar essa alma que caiu numa armadilha sem volta. Então, o único meio de que essa alma esteja livre da ação do demônio é a ação sacerdotal capaz de exorcizá-lo e expulsar o demônio. Nós vamos depois estudar com calma essa. E finalmente, a última aula, conclusão, a vida católica, os anjos como parte da igreja. Há uma relação, depois da morte de Nosso Senhor, nós podemos dizer que nós fomos reconciliados com os anjos, de certo modo. Porque nós caímos por causa, certo, caímos por nossa culpa. Adão e Eva pecaram por culpa própria, mas foram instigados por um anjo, pelo demônio, por Lúcifer. E os anjos, quando foram provados, a razão, assim, o cavalo de batalha, o pomo da discórdia, o que fez os anjos cair, o objeto da prova que Deus impõe aos anjos é a criação dos homens. Então, os anjos são tentados ao saberem da criação dos homens, especialmente a figura do Deus homem, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estudar depois. Mas o fato é que, quando Nosso Senhor morre na cruz, é revelado aos anjos, de modo definitivo, o mistério da redenção, que é o mistério desde o começo da criação, o qual eles foram provados. E eles entendem, eles é revelado no instante da redenção, da morte de Nosso Senhor. Os anjos fazem parte da igreja. Os anjos encontram em Nosso Senhor também o meio, a razão de glória deles. Podemos dizer que pela redenção de Nosso Senhor, nós nos fizemos irmãos com os anjos. Há uma relação de irmandade, somos membros da mesma igreja com os anjos. E eu queria concluir, finalmente, com a figura de São Miguel Arcanjo. Entender a admirabilíssima figura de São Miguel Arcanjo, que foi o primeiro católico, podemos dizer, o primeiro cristão, porque São Miguel se submete e ama e aceita servir a este homem ao qual Deus pede que os anjos se submetam. Sem entender, sem conhecer, São Miguel aceita. É o grande ato o nome de São Miguel, Micaela, quem como Deus? Como dizendo, eu não entendo, não sei o que é isso, mas se Deus me pede
Quem é aquele que vai dizer a Deus o que é certo e o que é errado? Quem entre os anjos vai aconselhar a Deus e dizer, vós errastes? Se Deus mandou, quem como Deus? Quem pode recusar o que Deus está propondo? Eu aceito. São Miguel é o primeiro. Lúcifer é o primeiro filósofo subjetivista, podemos dizer, porque ele olha para si mesmo e diz: Deus é injusto. O que? Eu me submeter a uma natureza inferior? E ele mede a Deus olhando para si mesmo. É o primeiro passo de subjetivismo. São Miguel olha para si mesmo e olha para Deus, nosso Senhor, e tenta olhar objetivamente quem é aquele que está me mandando. E olha a prova que ele passa. É o primeiro filósofo realista. Podemos dizer que São Miguel Arcanjo foi tomista, foi discípulo de São Tomás de Aquino na prova deles. É o primeiro devoto de Nosso Senhor, é São Miguel Arcanjo. Muito bem, a bibliografia. E, como vê, a gente podia achar que era... Eu precisei comprimir nas 8 aulas todo o tratado. No seminário se vê o ano inteiro, né, padre? O Tratado dos Anjos. Quantas aulas por semana? 2 aulas por semana, o ano inteiro. Nós temos uma em 2 meses. Então, foi necessário apertar, comprimir. Nós vamos seguir tudo. Vamos chegar lá. Mas o que eu quero dizer é que é uma doutrina profundíssima. É uma fonte de consideração para a vida inteira. Essa contemplação dos anjos. E no cartaz, não sei se vocês viram o cartaz, está belíssimo o cartaz, modéstia à parte. Está muito bonito, é uma iluminura da criação dos anjos, Deus Pai criando, e já a caída dos anjos perversos. E ali diz: vamos durante os meses de abril, maio e junho estudar o Tratado dos Anjos, seguindo a doutrina de Santo Tomás de Aquino. Então, a nossa intenção é seguir o Tratado dos Anjos que aparece na Suma Teológica. São Tomás tem, na primeira parte, o Tratado da Criação. E, nesse tratado, o Tratado dos Anjos. São Tomás é chamado doutor angélico, em primeiro lugar, pela sua inteligência de uma agudeza acima do normal. Então ele foi chamado angélico pela sua inteligência. Em segundo lugar, pela sua pureza. Os senhores conhecem a cena em que a família de São Tomás quer fazer com que ele abandone a ordem dos dominicanos e prendem ele, arrancam ele do noviciado, à força, os irmãos dele. Os irmãos dele não eram má pessoas, mas eram soldados brutos, e gente de arma, e arrancam ele à força. Como que o menor de casa vai desobedecer as ordens da família? Vão lá, arrancam ele do noviciado e prendem ele numa torre no castelo de São João, da família, e insistem com que ele
abandone, rasgam o hábito dele, fazem. Como ele persiste, numa das vezes, imagino que, tendo bebido um pouco mais do que deviam, os irmãos colocam uma mulher de má vida na torre e fecham São Tomás, fecham a moça com ele. São Tomás, quando vê, pega uma tocha da fogueira e avança para cima dela. Ela sai correndo, desesperado, e São Tomás, com a mesma tocha, faz uma grande cruz na parede e cai em êxtase. E nesse momento 2 anjos aparecem e o amarram com um símbolo de fogo. Ele dá um grito terrível de dor nessa visão, e desde aquele instante até o fim da vida nunca mais teve nem sequer sombra de tentação. Por causa da missão, como ele devia, o dom próprio da teologia de alcançar as verdades mais altas, era essa a missão específica dele na igreja. Ele recebe o dom da pureza em grau acima do normal humano. Por isso ele é chamado também doutor angélico. Mas há uma terceira razão pela qual ele é chamado doutor angélico, porque na Suma Teológica, o Tratado dos Anjos de Santo Tomás é o primeiro tratado sistemático sobre os anjos, tão profundo, tão extenso. Podemos dizer, o doutor da igreja que se dedicou ao estudo dos anjos. Então, ele é chamado também doutor angélico por ser o principal doutor da igreja que se dedicou a conhecer e estudar os anjos. Então nós vamos seguir exatamente o tratado de São Tomás e depois concluir com os anjos da guarda e os demônios. Aqui, os que têm a Suma Teológica, eles aconselham estudar e ler a Suma, mas nós usamos já várias vezes em outros cursos um resumo que um padre dominicano fez, o padre Tomás Pegg. Ele fez um catecismo da Suma Teológica, que é a Suma inteira, feita em perguntas e respostas. Está aqui então o tratado inteiro dos anjos. Está aqui. Ação dos anjos bons no mundo corpóreo, missão angélica. Os que têm, se alguém tiver interesse em conseguir, pode depois encomendar com o Tiago. Tem também o curso, o resumo feito pelo professor de Sagrado Escritura, o professor de Dogma 2 do seminário. Ele tem um trabalho dele também, comentando a Suma Teológica. Eu vou me apoiar um pouquinho também nele. Nós vamos seguir a Suma, mas se alguém estiver interessado, eu posso lhes fazer uma cópia também. Há um dos números da revista do distrito da Fraternidade, aqui o distrito do Rio Grande do Sul, não, o distrito da América do Sul. Quem sabe, daqui a alguns anos nós vamos ter o distrito do Brasil e daqui a alguns anos a mais o distrito do Rio Grande do Sul. Nós temos 10 priorados aqui no Rio Grande do Sul, um em Porto Alegre, um em Pelotas, outro em Erechim. Tem um número dedicado inteiro a artigos sobre os Santos Anjos. São artigos muito interessantes. Também não é difícil de conseguir o exemplar. Vocês podem ou mandar pedir ao distrito, ou podem encomendar com o Tiago. E sobre o assunto do exorcismo e da ação do demônio na história, eu vou seguir
um pouco uma série de artigos publicados numa revista teológica francesa no começo do século XX, o L'Ami du Clergé, o amigo do clero. Era uma revista teológica francesa muito séria, ela publicou durante o ano de 1902, no ano inteiro saiu uma série de artigos sobre a ação do demônio e o exorcismo. Eu vou me apoiar um pouquinho nesse trabalho. Todos os grandes trabalhos sobre o assunto citam essa série de artigos. Se vê que é uma das coisas mais sérias escritas sobre o assunto. Depois, outro livro que é muito interessante, não é um tratado, mas vale a pena ler, é a biografia da irmã Antônia, Cécile Conny. Porque o centro da vida dela foi a visão que ela tinha constante do anjo da guarda. O anjo da guarda foi como o grande mestre espiritual da vida dela, e ela teve a visão constante desde criança. Ela achava que todo mundo viu o anjo da guarda. Ela tomou um susto quando ela descobriu que ninguém via o anjo da guarda, só ela. Ela achava que os outros não falavam por modéstia. Né? Ela chamava o meu grande amigo, né? O anjo da guarda. Muitos santos tiveram essa. Padre Pio, Santa Francisca Romana, é genial, porque cada vez que ela fazia alguma coisa que não estava muito certo, o anjo da guarda dava um bofetão nela. Pá! Eu dizia, assim não vale, assim é fácil, né? Assim até eu. Puxa vida. Se qualquer coisa, pá! Bom, tá ótimo. Mas é muito bonito, vale muito a pena a leitura dessa. É uma alma de uma candidez desconhecida para nós, de uma pureza que não existe mais. E a relação dela com o anjo da guarda é algo muito profundo. Eu recomendo vivamente a leitura. Depois há um livro que eu não recomendo, e no entanto é Anjos e Demônios, que foi publicado pela TFP. Eu não lembro o nome do autor, não lembro. É considerado um livro sério e importante sobre o assunto, e vamos dizer que 90% do livro é bom, mas dá uns escorregões graves de doutrina, diz umas coisas muito erradas. Então, para poder recomendar, eu precisaria sublinhar todos os erros, onde que a coisa está. Eu não recomendo a leitura, e é um livro muito procurado, dito como um livro sério sobre o assunto. Finalmente, tem um livro que eu não lembro o nome, mas eu vou procurar direitinho esse livro. A dona Helena Rodrigues, que foi discípula do Corsão, ela foi minha professora de catecismo. E eu lembro que ela, quando eu tinha 12 anos, 13 anos, não me lembro, me deu de presente um livro sobre a doutrina dos anjos, que eu li, imagino que tenha lido, não consigo lembrar, mas imagino que tenha lido. Como um resumo sobre a doutrina dos anjos, feito por um frade franciscano, que eu não lembro o nome, não consigo lembrar, eu não sei onde foi parar esse livro, eu vou tentar encontrar. Eu me lembro que ela tinha uma grande devoção aos anjos, ela distribuía esse livro, eu ganhei dela como um livro muito bom, e ela morreu no dia dos Santos Anjos da Guarda.
Quem sabe qual é o dia dos anjos? 2 de outubro. 2 de outubro. Ela morreu dia 2 de outubro. O anjo da guarda dela foi buscar. Então eu vou procurar e tento lhes dizer o nome. Agora, há uma tonelada de livros que não valem nada, não vale um papel que estão escritos sobre os anjos. Não percam tempo lendo bobagem, não leiam essas coisas, porque suja a imaginação. Não só a gente aprende e não sabe o que está certo e o que está errado, mas como são livros loucos, apelam para a imaginação, e isso marca e suja a imaginação da gente, e a gente fica com isso depois na cabeça. Não leiam bobagem, especialmente nesse, não leiam bobagem de nada, né? Mas especialmente nesse assunto, não leiam livros ruins. Bom, esse vai ser então o nosso curso desse ano. Espero que os anjos nos ajudem. Vocês têm alguma pergunta? Faz uma pergunta. Não? Deus continua criando anjos, como por exemplo homens, ou criou só aqueles no início? Deus criou só no primeiro ato e não continua criando. Então, aí, as pessoas que nascem, tem os anjos que Deus criou na época. A pessoa que nasce tem um anjo. Exatamente. Ficou esperando. Então os anjos lá esperando. Não sei se o mesmo anjo atende várias pessoas, não sei dizer. Não. Pois é, sim. Porque a doutrina a gente aprendeu, pelo menos, que cada pessoa tem um anjo. É verdade. O número dos anjos é enormemente superior ao número dos homens. Bom, Deus sabe quantos homens vai existir na Terra. Sim. Se fala, a gente não tem como saber, isso nós vamos saber no juízo final. Mas os santos padres falam que se nós contássemos os homens, desde Adão e Eva até o fim dos tempos, todos os homens não dariam 1/3 dos anjos. E muitos acham que esse número ainda é reduzido, que seria 1/3 só do número inferior do última hierarquia dos anjos, que é a dos anjos da guarda, que os anjos seriam pelo menos 9 vezes mais do que todos os homens de toda a história. Porque a gente sabe que sim, o número dos anjos é superior em muito ao número dos homens. E a pessoa que morre? E a pessoa que morre? O que tem? O anjo. Então, o anjo da guarda, quando ele vai ficar esperando na porta, se a gente for para o céu... Os anjos são criaturas boas, que estão com a gente. A gente não pode dizer que o anjo é ruim. Não, o anjo não. Então o anjo é bom e pode ser destinado para outra pessoa quando a pessoa morre. Não sei. Se um anjo tem um único... Mas o que eu digo é que o anjo vai ficar esperando, quando a gente for entrar no céu, pá, vai dar uma surra na gente, assim, no trabalho que você me deu. Não, brincadeira. Merecia. Não. Pois é, são coisas que a gente nunca vai descansar. Isso foi um padre amigo que estava atrapalhado com o exame de moral, e era muita matéria. Aí eu falei, Luiz, quando eu for ordenado, o primeiro que se confessar comigo, depois da confissão, eu vou dar uma surra nele. Por sua culpa, eu tive que estudar tanto. O anjo agora vai falar a mesma coisa. Um problema muito grave, muito sério no estudo dos anjos é
a imaginação. Porque os anjos são puros espíritos. Isso significa que não tem corpo. Nós vamos começar a ver a natureza angélica na aula que vem. Mas os anjos não têm corpo. Nós desenhamos os anjos, representamos os anjos como homens com asas. O que isso significa? O que são as asas? A asa é algo que faz com que eu não esteja submetido ao peso da gravidade, que eu possa me elevar. É um modo simbólico de falar que é uma inteligência não submetida ao peso deste mundo. Mas é uma representação. O problema é que nós terminamos pensando os anjos a modo muito material. Como é que eu li uma vez um livro falando das técnicas de... Como é que era? De materialização dos anjos. Não, cada dia que o senhor nasceu tem um anjo. Não. Aí ele falava como os anjos podem se materializar e entrar num corpo e sair do corpo. Eu não Globo Repórter. Acho que foi um repórter fantástico uma vez que fazia alguma coisa lá e o anjo daquela pessoa aparecia também. Tem. Foi alguma coisa assim. Cada dia, Perigoso. conforme o dia, o ano que o senhor nasceu, tem um anjo. Tem o nome dele. Está fazendo. Perigoso, isso, perigoso. Não, eu estou só... Essa superstição que eu falei, perigoso. Não que eu vou olhar isso aí, mas não tem. Não. Bom, então, vamos... na aula que vem nós entramos já em matéria. Pronto.